Sem muita conversa, já vamos para o nosso bate-papo. Yasmin Verônica, psicopedagoga, está terminando psicologia e veio conversar com a gente hoje sobre transtornos de aprendizagem. Está começando ano letivo, né, Yasmin? Isso. Bom dia, seja Bom muito dia. bem-vinda, minha amiga. Bom dia a todos, muito obrigada. a todas. Obrigada. Eu acho que esse período é o período que, após resultados, né, do ano letivo, né, que nós finalizamos em 2019, os pais estão ainda mais inquietos, né? Esses pais que recebem muitas vezes um resultado negativo, né, diante de reprovações ou de recuperações, e também das crianças que estão iniciando o processo de escolarização, né, Carla? Os pais acabam também gerando algumas aflições. Aquela criança, ela já está dentro da idade ideal, né, por volta de 3 a 4 anos de idade, para iniciar o processo de escolarização, mas ainda apresenta alguns prejuízos no desenvolvimento, seja no atraso da linguagem, da fala, ou seja até mesmo no andar. E aí já viu, né? É necessário muitas vezes a mediação de um profissional. Com certeza. E os transtornos de aprendizagem hoje, nós já precisamos visualizar desde esses primeiros meses e anos de vida da criança. Entendi, Yasmin. A gente falou ontem sobre atraso da linguagem, a gente recebeu a fonoaudióloga aqui, então são problemas que, assim como os transtornos, devem ser observados ali no comecinho. Mas para quem está em casa entender a gente, Yasmin, explica inicialmente o que são esses transtornos de aprendizagem. Primeiramente, é interessante a gente definir o que é aprendizagem. Hoje a aprendizagem, ela não tem apenas uma perspectiva conteudista, né? Não é apenas o processo que a criança vivencia na escola. A aprendizagem, ela pode estar ali diante de situações informais, no ambiente familiar, no ambiente acadêmico também. Em todos os ambientes a criança está aprendendo. O aprender a andar de bicicleta, o aprender a andar, o aprender a falar, são habilidades que necessitam esse processo. E aí os transtornos da aprendizagem estão justamente na inabilidade. A criança não consegue desenvolver as habilidades necessárias desse processo. Desse processo que aí vai mobilizar questões neurobiológicas. E aí também é interessante diferenciar, né, para que os pais não vejam, meu filho, ele tem um transtorno de aprendizagem. Às vezes o baixo desempenho acadêmico, de notas baixas, pode estar também associado à questão das dificuldades de aprendizagem, que se tratam, na verdade, de dificuldades pontuais, que sejam elas de um caráter vinculado à leitura, à escrita, à matemática. Então, é interessante também observar essa diferenciação. As dificuldades de aprendizagem... se confunde muito, né, Yasmin? Como é que a gente diferencia, então, uma dificuldade, que é coisa simples ali, pode se resolver pontualmente, de um transtorno que já vai precisar de um acompanhamento? As dificuldades seriam algo que está relacionado a fatores externos à criança. Por exemplo, separação dos pais, esse processo de divórcio pode impactar a nível emocional e cognitivo da criança. Até, às vezes, o adoecimento, a criança que adoece por diversas vezes ali naquele bimestre pode estar apresentando prejuízos na sua aprendizagem. Também outros fatores como a questão pedagógica, a didática do professor pode não estar sendo a mais correta em relação ao processo de aprendizagem desse aluno. Já os transtornos de aprendizagem vão ter causas neurobiológicas, ou seja, vai haver ali um prejuízo a nível orgânico, físico e mental dessa criança. Entendi. Yasmin, existem tipos de transtorno, né? Não é só um tipo, são vários. Quais são os mais comuns, assim, os que você atende com mais frequência? Nós temos os transtornos relacionados à leitura, que estariam ali contemplados a dislexia. É um dos transtornos com a maior demanda, porque ele pode estar ali relacionado a outros quadros clínicos. Inclusive, a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, já tem uma relação à pesquisa que comprova que nos casos de crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, em quase 85% desses casos existe uma comorbidade, um quadro associado do transtorno de aprendizagem e que muitas vezes está relacionado à dislexia.
Nós também temos o transtorno relacionado à matemática, que seria a descalculia, onde essa criança ela não consegue ali mobilizar a nível de raciocínio lógico-matemático, das operações básicas, do próprio cálculo e, inclusive, até mesmo de isso é possível ser detectado lá no processo de identificação dos números. A criança que escreve modificando, né, o número, traz uma escrita espelhada, isso já requer ali uma intervenção, sim, né, um alerta, de modo precoce, para que isso não venha agravar e, de fato, a gente tenha aí um diagnóstico dentro do transtorno de aprendizagem. Pois é, gente, como Yasmin acabou de dizer, são muitos os transtornos, os tipos, então é preciso realmente ficar de olho, observar, né, Yasmin? Só vai ser através da observação que vai se conseguir identificar qualquer um desses transtornos. E, Yasmin, é comum que nessa fase sejam os professores que identifiquem, porque é eles quem vão ter mais contato com a criança, sim, nesse processo, né? Então, os professores identificando qualquer um desses sinais, aí conversa-se com a família e começa o processo, né? Sim, os professores são nossos principais parceiros. Eles vão estar ali acompanhando aquele processo de aprendizagem, observando o ritmo que a criança aprende, quais são as estratégias que a criança se utiliza nesse processo, quais são, de fato, os sinais que ali estão sendo agravados ou não nesse processo de aquisição dessas habilidades. Mas sempre lembrando da importância da estimulação precoce. Não esperar que a criança entre ao processo de escolarização. Isso já é um posicionamento já superado. Inclusive, a própria Sociedade de Pediatria já não se utiliza desse tipo de encaminhamento, de aguarde a criança ir para a escola, que aí ela vai conseguir ali a aquisição da linguagem. Os pais e mães também podem ir identificando em casa. Exatamente. Nos primeiros anos de vida, no primeiro ano de vida, já é necessário, quando observa esses atrasos no desenvolvimento, a necessidade da estimulação precoce. E aí é também interessante até desmistificar um pouquinho em relação à minha área. A psicopedagogia atende sim casos de estimulação precoce no processo de aquisição dessas habilidades, dessa aprendizagem, até porque a neurociência já mostra e comprova resultados muito positivos em relação ao desenvolvimento dessa neuroplasticidade e da superação dessas dificuldades de aprendizagem. Pois é, então ao menor sinal, gente, eu acho que o mais indicado é realmente procurar o psicopedagogo, porque esse profissional está preparado para receber essa criança, para fazer esse contexto, essa análise toda e ali traçar as estratégias possíveis para ajudar nesse processo, porque, Yasmin, a criança que está ali naquela fase, vê os outros coleguinhas fazendo as atividades e ele não consegue, você imagina como deve ser difícil. Quais são os principais prejuízos para a criança que demora a ser diagnosticada com um tipo de transtorno e enfrenta um pouquinho essa dificuldade? Um dos principais prejuízos são os prejuízos emocionais, né? A criança observa que ela não é capaz, que ela não consegue. Ali mobilizam crenças que essa criança internaliza para ao longo de sua vida. É perigoso. Então a gente observa crianças com baixa autoestima, porque ali observa os coleguinhas fazendo a leitura coletiva e não consegue. Então, esses prejuízos também a nível psicológicos, eles precisam ser prevenidos desde a sua, desses mínimos sinais em relação a esse transtorno. Exatamente. Então, e assim, fora que o desenvolvimento pedagógico dessa criança vai ser totalmente prejudicado, né? Sim. Ela não consegue acompanhar a turminha ali, as atividades, por isso que tem que ser feito o mais precocemente possível, porque essas dificuldades podem trazer consequências bem mais sérias. Yasmin, a gente até já pincelou, mas quais são as principais causas desses tipos de transtornos? O transtorno de aprendizagem, ele é um caráter multifatorial. Não existe apenas uma condição, por exemplo, a condição genética. Aí não estaria apenas associado a, por exemplo, o pai apresentava isso. Não, é porque eu tinha isso quando era criança, por isso que meu filho é dessa forma. Não, existem também outros fatores, os fatores ambientais, sociais. Por exemplo, nós observamos que crianças em um ambiente
não letrado, que não apresenta estímulos como, por exemplo, livros, brinquedos educativos, eles podem também não ser estimulados ao ponto de desenvolver essa capacidade de aprendizagem. Então, o ambiente, sim, questões genéticas, existem sim influências, questões emocionais, psicológicas, porque nesse campo multifatorial é necessário observar desde os ambientes onde essa criança apresenta essa dificuldade até mesmo a sua intensidade. Exatamente. É uma intensidade num grau leve, é uma intensidade que já está de uma forma que a criança não consegue avançar nos seus marcos de desenvolvimento, então é importantíssimo avaliar nesse sentido. Yasmin, então identificado, eu percebi algum tipo de transtorno, dificuldade dessa que você apresentou aqui pra gente, levei para o psicopedagogo, ele já começou, então quais são as estratégias, como tratar, por exemplo, se for diagnosticado uma dislexia ou uma descalculia? A escola ela vai ter que ser uma das nossas principais parceiras, né? A família também. Ali nesse processo de estimulação, de trazer também estratégias mais lúdicas, falando especificamente da dislexia, esse aluno ele vai precisar aprender também com recursos mais concretos, com recursos ali para superar essas barreiras, essas dificuldades em relação à sua leitura. Então, o processo de estimulação é extremamente importante e bem como a questão da inclusão, né? De encontrar estratégias para pensar em relação ao acompanhamento, né, dessa singularidade e dessa necessidade desse aluno. Exatamente. A palavra de ordem, gente, é estímulo, né? Porque quanto mais estímulo nessa fase, melhor, porque os pequenininhos precisam se desenvolver bastante, Yasmin. Então é isso, a dica realmente, tanto para pais como para professores, começar o ano agora, fazer essa observação, o professor lança a mão aí de várias atividades para que se possa observar e estimular. Isso, exatamente. Caso surjam outras dúvidas, né, nesse processo, os professores são, acredito que os mais preocupados, além dos pais, diante dessas demandas, porque são eles que vão ter que, de fato, intervir diretamente. E para isso podem contar também com minha página no Instagram, @psiyasminlima, onde eu estou sempre postando conteúdo, gente, bacana demais. Sobre esses transtornos e sobre também as práticas aí pedagógicas e educativas nesse processo, né, de desenvolvimento infantil. Exatamente. Dá uma passadinha lá no Instagram da Yasmin, que você vai conferir. Ela toda semana posta um conteúdozinho super bacana. Vale a pena parar um pouquinho nessa correria que a gente vive e ler um pouquinho, principalmente você que tem filho, você que é professor. A gente está sempre em processo, né, Yasmin? Aprendendo. Yasmin, muito obrigada. Muito obrigada. Por ter vindo hoje encerrar essa semana com esse tema tão bacana, dar esse alerta aí para os papais e para as mamães. Isso. Muito obrigada.